Deixa eu fazer aqui um exercício com você. Tente pensar numa corrida de carros, só que uma corrida de carros diferente, porque dela ninguém pode sair vencedor. Até porque os carros estão acelerando um na direção do outro. Pois essa é a situação que desde fevereiro o mundo assiste entre Estados Unidos e China. Os produtos chineses já estão sendo sobretaxados em 10%. A China reagiu rapidamente. A TV estatal chinesa anunciou: a China vai impor sobretaxas de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito americanos e tarifas de 10% sobre petróleo, maquinário agrícola, veículos de grande porte e picapes. Em março, as duas potências, puxadas por um dos carros, continuaram acelerando. Em abril, a disputa atingiu um patamar que abalou os mercados no mundo inteiro e aumentou a instabilidade global. A decisão foi amplamente divulgada pela TV chinesa. A tarifa de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos passa a valer dia 10 de abril. Donald Trump anunciou que vai adotar uma tarifa adicional de 50% sobre a China se Pequim não desistir de retalhar. A China disse que ia lutar até o fim e está cumprindo com essa promessa. Mas o presidente dos Estados Unidos dobrou a aposta e decidiu cobrar ainda mais imposto de tudo que importar da China. Donald Trump tinha imposto tarifas de 145% a todos os produtos chineses. Isso é basicamente um embargo comercial. E aí a China devolveu com 125% de tarifas sobre produtos americanos. Até que a bandeira vermelha, claro, subiu. A economia americana parando, a economia chinesa parando também. Negócios que seriam feitos não foram feitos, importações e exportações não aconteceram, empreendimentos, investimentos que seriam feitos foram paralisados e as duas economias estão sentindo isso. E os carros decidiram desacelerar, pelo menos por enquanto. A negociação entre os dois carros, quer dizer, os dois países, aconteceu em Genebra, na Suíça, onde se chegou a um acordo. Por 90 dias, as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações chinesas vão cair para 30%. E as taxas da China passam a ser de 10% sobre os produtos americanos. Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, ele disse que não quer o decoupling, não quer o descasamento. Ninguém quer esse descasamento das duas maiores economias. Então, isso é que é o mais importante. Diante do risco que eles viram, prevaleceu a racionalidade do capitalismo, segundo uma fonte. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é os Estados Unidos, a China e uma trégua no tarifaço. O que levou os países a um acordo temporário, qual é o status da relação entre eles e como o freio nas tarifas impacta as economias dos dois lados. Eu converso com Otaviano Canuto, membro sênior do Policy Center for the New South e professor na Universidade George Washington. Economista, ele foi vice-presidente do Banco Mundial e diretor executivo do FMI. E falo também com Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e integrante sênior do Policy Center for the New South. Terça-feira, 13 de maio. Otaviano, a gente está conversando no dia em que Estados Unidos e China anunciaram uma trégua em relação àquela guerra tarifária de Donald Trump. E essa redução, essa redução de tarifa, que a gente está chamando de trégua, é para durar 90 dias. Como é que os dois países chegaram a esse termo? Cada um do seu lado tinha consciência clara do impacto negativo brutal que seria a continuação, a preservação dessa escalada que ocorreu, não é? A China foi o único país que retaliou com muita força em relação às tarifas recíprocas entre aspas, porque não tinham nada de reciprocidade. A fórmula delas era baseada no saldo comercial dos países com os Estados Unidos. Então aquilo foi desenhado assim por uma coisa, o lado bem protecionista lá do time do Trump, né? O efeito, a leitura daquilo foi imediata. Você se lembra como os mercados acionários desabaram, ali a turma se deu conta de que, ao invés de ser o Bessent e a história transacional, as tarifas eram
de uma magnitude bem protecionista e tal. E com a escalada com a China retalia, o Trump aumenta mais, China retalia de novo, etc. e tal. Como bem disse o Scott Bessent numa palestra, numa fala aqui durante as reuniões de primavera do Fundo Monetário do Banco Mundial, era insustentável, uma trajetória insustentável. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que essas tarifas eram equivalentes a um embargo e que eles não queriam isso, queriam um comércio equilibrado. Então, eles anunciaram que por 90 dias, por 3 meses, vão suspender essas tarifas. Essas tarifas vão permanecer em 30% para os produtos chineses e 10% para os produtos americanos, ou seja, muito menos do que tinha sido anunciado previamente e o que queria o presidente Donald Trump. E lá já em abril, como eu disse, depois que os mercados de ações desabaram, alguns dias depois a coisa chegou até nos títulos do Tesouro. Ali foi o sinal que permitiu aquela ida do Scott Bessent à Casa Branca e o Trump anunciando essa trégua de 90 dias e tal, né? E depois esse anúncio agora de acordo com o Reino Unido. Pois bem, o sinal era de um impacto desastroso para os Estados Unidos e para a China também. Os sinais claros do lado da China, eu acompanho as pequenas empresas que dependem muito de exportações para os Estados Unidos e que já estavam à beira de falência. Dados oficiais mostram uma desaceleração da atividade industrial da segunda maior economia do mundo. Sinal de que a China sabe que vai exportar menos. O professor Scheickman diz que a guerra comercial não é boa para ninguém. Uma das coisas que as pessoas se enganam é pensar que o comércio internacional é uma competição. Trump pensa assim, né? Mas os dados mostram que quando um país vai mal, todos os outros vão um pouquinho pior também. Então, foi o desastre potencial nos dois lados que fez com que a disposição para negociar se colocasse, né? É interessante o Scott Bessent hoje, depois que ele falou, e depois da reunião, né, quando ele falou com a imprensa, ele mencionou que não seria de interesse, isso é importante, para os Estados Unidos, um desacoplamento integral entre Estados Unidos e China. Ele, no discurso, falou em alvos estratégicos. Acho interessante isso, até parecia o período Biden, né? Ele falou em itens de segurança nacional, etc. e tal, mas não desacoplamento. Agora, um detalhe que é importante. Tanto no caso do Reino Unido quanto agora da China, essas tarifas aqui no final, elas são bem mais altas do que eram as tarifas antes do Trump, né? Isso é um detalhe importante. E por desacoplamento, só para deixar bem claro a que se referiu o secretário do Tesouro americano, era a interrupção total das trocas comerciais entre os dois países. Exatamente. E é impressionante, Natuza, como nas últimas semanas, desde o começo de abril, os fluxos de carga saindo da China para cá quase foram a zero, literalmente. E o prenúncio de começarem a desaparecer das prateleiras de lojas aqui dos Estados Unidos de muitos produtos já se vislumbrava, mesmo com a antecipação e estocagem que se fez aqui nos Estados Unidos nos últimos meses, né? Já por conta dessa possibilidade, né? Mas os sinais já eram claros de que o choque seria grande. A economia americana já estava dando sinais de que a coisa tinha ido longe demais. No primeiro trimestre do ano, houve uma retração do PIB de 0,3%. Esse era o único indicativo, ou foi o único indicativo que fez com que Trump recuasse, ou há outros em termos de impacto dessa guerra trumpista no teu radar? O que deu sinal claríssimo, sem nenhuma sombra de dúvida, foi o choque nos preços de ações e, particularmente, o choque sobre
os títulos do Tesouro norte-americano. Olha, Natuza, a gente viu aqui nesse país uma coisa que a gente só via em mercado emergente sofrendo fuga de capital. Ou seja, títulos do Tesouro, títulos da dívida pública subindo em termos de taxa de juros e a moeda local se desvalorizando. E, de fato, ali imediatamente após o anúncio e aquela cerimônia das tarifas recíprocas, né? This is one of the most important days, in my opinion, in American history. Hoje é um dos dias mais importantes na história americana. É a nossa declaração de independência econômica, disse o presidente americano no início do discurso. O presidente mostrou uma tabela, numa cartolina, com alguns dos países submetidos ao que ele chamou de tarifas recíprocas. Na primeira coluna, os nomes dos países. China, 67%. That's tariff. Ao lado, um percentual referente a tarifas monetárias e outros tipos de barreiras comerciais aplicadas por esses países aos produtos americanos. De fato, a gente assistiu um deslocamento, um desmonte de muitas posições agressivas e hedge funds, apostando na continuidade de bom desenvolvimento de ativos norte-americanos. E a gente assistiu deslocamento de dinheiro para títulos da dívida pública alemã, para o Japão, para o ouro, né? Então, aquele foi um susto e tanto. Foi um prenúncio de quão violento seria o choque com a continuidade daquilo. Acho que aquilo foi o que o Bessent usou para convencer o Trump. Bom, quando a guerra tarifária começou, a gente esperava, conversamos aqui, a gente esperava um aumento da inflação, a gente esperava um impacto para a indústria, claro, um impacto para os empregos somadas às outras questões, como imigração e tal. E aí eu preciso te perguntar para fazer um recap da nossa última conversa. O que de fato aconteceu entre esse rol de temores nos Estados Unidos, Otaviano? Na verdade, os sinais continuaram justamente aqueles sobre os quais nós conversamos, não é? A dúvida apenas estava em qual a extensão em que o dano ia ser pior, se seria no lado de choque de preços e potencial elevação da inflação, ou se seria no lado da desaceleração, não é? Não é por outra razão que o Fed... o Jay Powell foi muito claro no comunicado, na entrevista depois da última reunião, como esse dilema entre inflação e desemprego, inflação e crescimento, que nós estamos assistindo, tem um grau de... Sabemos que ficará pior, mas não sabemos muito se vai estar pior no lado de inflação ou no lado de desaceleração de crescimento. Na dúvida, nós vamos esperar para ver. E é o que justificou a manutenção da taxa de juros. Se você me perguntar agora, bom, certamente nós estamos melhores do que ontem. Eu estou aqui copiando o primeiro-ministro inglês, né? E depois do anúncio na semana passada do acordo com os Estados Unidos, aí um jornalista, fazendo como vocês fazem, né? Aí vai lá e provoca o primeiro-ministro e diz: mas, primeiro-ministro, as tarifas aí que vocês acordaram, elas são mais altas, bem mais altas do que aquelas que vigoravam no ano passado, né? Aí o primeiro-ministro inglês respondeu: mas hoje nós estamos melhores do que ontem. De certa maneira, a gente pode dizer isso hoje. Ou seja, não vai se ter o cataclisma com as tarifas de 145 contra 125 de antes, mas as tarifas são mais altas, 30%, quer dizer, 10% básico, mas mesmo os 10% que têm servido de linha básica para o Trump, né? Ou seja, ninguém espere que consiga eliminar esses 10%, para não falar daquelas outras tarifas especiais sobre os setores. O fato é que essas tarifas elas já são mais altas do que as que vigoravam nos Estados Unidos. Então, já está havendo, antes mesmo dessas tarifas começarem a morder, antes dos produtos chegando, pagando tarifa e tendo o preço aqui em dólar repassado para cima,
a gente já tem assistido um aumento de preços de algumas coisas, de várias coisas e assim por diante. Então, o cenário ele é menos dramático do que o que era, certamente. Era, como disse o Bessent, insustentável, mas a tendência ainda é na margem de que a gente tenha esse choque de custos, choque de preços aqui nos Estados Unidos, com uma pequena desaceleração. O diabo é que a economia americana ela tem sido excepcional nos últimos anos, não por acaso. De fato, o desempenho em termos de produtividade, o desempenho em termos de atração de capital que houve para as empresas de tecnologia, os desenvolvimentos na área de inteligência artificial e assim por diante, fizeram com que, de fato, a economia americana tenha tido um desempenho excepcional em relação a todos os pares de economias avançadas. E, em grande medida, o primeiro trimestre não foi pior, porque herdou esse quadro, essa dinâmica boa que veio do governo anterior. A despeito do que diz o Trump, ele herdou uma economia em ótimo estado. Baixo desemprego, a inflação se aproximando dos 2%, né, da meta, e com um crescimento e com aumento de produtividade e assim por diante. Então, esse lado, digamos, bom da economia americana é o que pode compensar parcialmente o efeito puramente negativo das tarifas, da guerra tarifária. Tá, sobre isso eu queria te fazer uma pergunta. A gente conversava no episódio de março sobre os riscos de uma recessão técnica, que, por definição, recessão técnica é quando 2 trimestres consecutivos apresentam recuo no PIB. Isso está descartado com essa trégua? Não está descartada, eu diria, particularmente na segunda metade do ano. Nós tivemos o primeiro trimestre com número negativo. Aquilo foi fortemente influenciado pelo volume de importações antecipadas. Parte disso foi para investimento em estoque, então isso não explica inteiramente o número negativo. Mas esse segundo trimestre, o PIB, eu diria que pelos indicadores antecedentes, ainda vai ter um sinal positivo, esse segundo trimestre. Agora, o cenário básico com o qual eu trabalho é de um número próximo de zero ou levemente negativo no terceiro e no quarto trimestre. Aí, tecnicamente, teríamos 2 trimestres com recessão. Mas, de qualquer maneira, uma desaceleração forte na segunda metade do ano. Isso já vai vir como decorrência do fato de que os investimentos, em boa parte dos setores, em tudo aquilo que depende de comércio internacional, já estão paralisados, né? Ninguém é maluco de fazer qualquer aposta de investimento diante de um grau de incerteza tamanha em que não se sabe se as tarifas daqui a 3 meses seriam as antigas ou 145%, né? Então, em tal ambiente de incerteza acentuada, as decisões de investimento claramente têm sido postergadas. E os efeitos disso vão aparecer claramente no terceiro e no quarto trimestre desse ano. Bom, então a gente não está falando nem de um cenário de recessão técnica em que 2 trimestres consecutivos apresentam um recuo. A gente está falando de um ano que pode ser praticamente um ano perdido. Sim, pode ser no segundo semestre, Natuza, porque, como eu disse, as projeções básicas aproximam o crescimento do PIB nesses 2 trimestres para próximo de zero. Bom, você está ali zero, não é difícil que seja menos 0,5, tá certo? Pode ser mais 0,5, mas pode ser menos 0,5. Então, a probabilidade de 2 trimestres com números negativos continua alta. Otaviano, muito obrigada por voltar a conversar com a gente para nos ajudar a ler esses cenários todos. Seus esclarecimentos são bem importantes aqui para a gente. Volte outras vezes, por favor. É um prazer meu. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Marcos Vinícius de Freitas.
Marcos Vinícius, eu conversava sobre os Estados Unidos com o Otaviano Canuto, que mora lá, para entender como as declarações e o tarifaço impactaram por lá. Eu quero fazer o mesmo com você, só que em relação à China. Voltando alguns meses no tempo, ouvindo você sobre como as declarações, as ações do governo, da administração Trump acabaram gerando impacto aí na China e que tipo de impacto? O que aconteceu aqui, nesse processo todo, é que os chineses, de alguma maneira, tinham muito claro que não queriam ser tratados como vassalos nessa reunião, nessa situação com os Estados Unidos. Então, a impressão que se tinha desde o início é que o Trump estava buscando ali restabelecer uma primazia global, e ele sendo ali o suzerano dos suzeranos. Só a gente lembrar que num jantar ele disse que tinha mais de 40 chefes de Estado indo atrás dele para beijar o traseiro dele, não é? I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. E isso os chineses disseram, olha, você pode tratar assim qualquer país, menos um que tem 5.000 anos de história. Então, os chineses entenderam também, desde o início, que acima de 40% de imposto, você não está falando mais ali de um aumento tarifário, mas você está beirando já um embargo econômico, uma sanção econômica, sendo que não havia nenhuma razão, segundo os chineses, para que isso acontecesse. Então, eles adotaram uma postura nesse processo todo, queria ser o adulto responsável, dizendo que não alterariam a sua política enquanto não houvesse seriedade por parte do governo norte-americano em lidar com a situação. E, em segundo lugar, uma coisa que eles conseguiram aqui foi que a população, no geral, entendeu que as medidas adotadas pelo governo Trump eram bem complicadas e pareciam uma punição por algo que os chineses não fizeram. Os chineses só estavam trabalhando e vendendo o produto deles. Isso incentivou e fomentou até um grande apoio popular aí numa onda nacionalista, no sentido de que eles estavam sendo atacados pelo governo dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, e isso também é importante, eles entendiam de que no certame internacional, dentro do contexto internacional, o único país que poderia ter qualquer tipo de pressão sobre os Estados Unidos ou a capacidade de dizer não seria a China, porque os europeus não podem fazê-lo, porque a maior parte deles tem a presença militar dos Estados Unidos, e isso lhes impede aí de ter o pleno exercício da soberania. O Japão e a Coreia do Sul também estão na mesma situação, e os outros países do mundo não têm a autonomia econômica que esses eventualmente teriam. Muitos líderes mundiais ainda têm esperança de negociar com os Estados Unidos. O primeiro-ministro japonês disse que está tentando articular uma conversa por telefone com Donald Trump. Ele afirmou no parlamento que o governo está trabalhando para minimizar o impacto da tarifa de 24% que o país vai enfrentar a partir da semana que vem. O ministro das Finanças da França disse que está preparando um pacote de respostas que consiga trazer Washington à mesa de negociação. Já a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional afirmou que o tarifaço de Trump representa um risco significativo ao crescimento da economia global e pediu que os Estados Unidos e parceiros comerciais trabalhem para reduzir a tensão. Então ficou muito claro para os chineses que eles teriam aí de assumir essa postura, ser resilientes e forçar os Estados Unidos à mesa de negociação, contrariamente à vontade deles. Só que eles disseram o seguinte: nós só vamos para a mesa de negociação depois que vocês tomarem uma decisão séria de voltar à situação anterior. E como é que reagiu especificamente Xi Jinping? Ou, se você quiser completar,
os membros do partido que estão ali em volta dele? A dinâmica foi muito clara, não é? Isto é uma realidade que a gente observa. A dinâmica foi muito clara e a postura tinha de ser, como o presidente Xi fez, de sobriedade nesse momento, claro, porque você também entende que há um impacto sobre as empresas chinesas, não é? Em muitos setores já foram imediatamente afetados nesse processo todo. E se você lembrar também, né, outro dia até estava assistindo uma reportagem sobre empresas que produzem enfeites de Natal e que não teriam aí a possibilidade de vender para os Estados Unidos porque os enfeites de Natal ficariam caríssimos. E até o Trump disse numa reunião ministerial que este ano, ao invés de ter 30 bonecas, as crianças teriam só 2, mas seria para o bem delas. Maybe the children will have 2 dolls instead of 30 dolls, you know? And maybe the 2 dolls will cost a couple of bucks more than they would normally, but... Mas então ficou muito claro que eles precisavam adotar uma postura firme, e o que se notou dentro do governo chinês foi esta postura de firmeza, e por outro lado, a de sobriedade, entendendo de que não poderiam fazer nenhuma bravata, porque entendiam que havia vários empregos também numa situação complicada na China, e principalmente também naquilo que a China tem alguma dependência dos Estados Unidos, no sentido de obtenção de produtos, poderia ser prejudicial. O que eles deixaram muito claro, isso não veio através do presidente Xi, veio através das declarações do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, em que, quando o presidente Trump disse que eles estavam negociando, eles disseram, não, a gente não está negociando nada, ninguém ligou para nós, uma postura de negar imediatamente qualquer tentativa que pudesse dar a impressão de que eles estavam abrindo algum flanco por pressão ou por medo ou por uma até mesmo vassalagem nesse processo todo. E uma das coisas que eles disseram, que é interessante pensar, eles até disseram, olha, é hora de vocês pararem de divulgar fake news sobre coisas que não estão acontecendo. Agora, Marcos, para a gente que está aqui tão longe de vocês aí, fica muito difícil entender como esse tarifaço afetou a produção chinesa. Consegue contar para a gente ou nos dar exemplos de como isso se deu? Você citou o Natal, você citou os comunicados do governo chinês para sua própria produção, para sua própria população, mas como é que a China, por exemplo, agiu para escoar a sua produção local? Ficou coisa encalhada, por exemplo? Veja que interessante, né? Eu vou lhe contar através de um exemplo que aconteceu com o Japão e como os chineses fizeram diferente. Uma das características fundamentais aqui dos asiáticos é o costume de guardar dinheiro. Os asiáticos guardam dinheiro, eles gostam de poupar dinheiro. E aí o que o Japão, quando entrou num momento difícil, econômico e de recessão, e que precisava estimular a economia, eu me lembro que o governo japonês mandou para os japoneses um cheque ali no valor de uma quantidade de dinheiro, na expectativa de que as pessoas fossem gastar, e não fizeram isso. Elas de fato guardaram, porque se o governo está mandando dinheiro para você, significa que a situação é pior do que você está pensando. Então, na China, eles poderiam ter feito esse tipo de situação, mas aí você precisa entender o consciente coletivo. Eles sabem que se mandassem alguma coisa, dinheiro para o cidadão, eles necessariamente iriam guardar. Mas uma das características dos chineses é que eles gostam de fazer bons negócios, de economizar. E o que o governo fez aqui foi subsidiar as empresas de tecnologia, de produtos tecnológicos mais caros, equipamentos eletrônicos, para baixar o preço desses equipamentos. E com isso, o cidadão chinês tinha a impressão de que estava economizando dinheiro, estava com isso movimentando a economia e principalmente preservando empregos numa fase de transição para os empregos mais tecnologicamente avançados, que são aqueles em que a China pretende desenvolver e crescer mais, porque compreende claramente que o setor tecnológico é um setor de disrupção
que a China precisa para crescer economicamente. E, com isso, nós vamos evoluindo em vários outros setores. Outra coisa que estão comentando, por exemplo, aqui, eu ainda não sei se virou a realidade, mas é o fato de você poder trocar todas as coisas que você tem na sua casa por novas. Então, se aparecer na loja com a sua máquina de lavar e dar aquilo como uma peça, como um crédito para uma máquina nova. Então, esses são os estímulos para manter a indústria funcionando, para crescer o mercado doméstico. Então, isso é muito interessante, o tipo de medida que eles foram colocando já e implementando muito rapidamente. E isso para eles é fácil, né? Porque eles têm um baita mercado consumidor. Então, substituir o comprador por comprador local me parece a saída mais óbvia. Agora, isso deve estar custando muito caro para o governo chinês, né? Quando eu vim para a China em 2018 pela primeira vez, os chineses já diziam claramente que o modelo econômico baseado na exportação já não servia mais como forma de propulsão do crescimento. E por essa razão, a China precisava consolidar sua presença global como principal potência econômica, mas principalmente pela existência de um mercado doméstico amplo e consumidor. E em 2018, eles já falavam da transformação de 3 coisas, eu me lembro claramente. Em primeiro lugar, desta transformação da China de um país exportador para o maior país consumidor do mundo. Segundo, o fortalecimento de uma classe média crescente na China. E em terceiro, e aqui era um aspecto muito relevante também, uma transição da mudança da percepção que o mundo tinha com relação aos produtos chineses para que eles começassem a ser vistos como produtos de valor agregado, justamente no sentido de, ao melhorar a qualidade do produto e ao melhorar a percepção do produto, eles poderiam ter ganhos maiores justamente numa iniciativa e numa projeção de alcançar aí uma renda per capita global no país de mais de 20 a 25 mil dólares quando a China completar 100 anos, a República Popular da China completar 100 anos em 2049. Então são essas características que você observa. É uma coisa que eles entendem, e eu tinha muito claro, que esta política de guerra que o Trump adotou não é uma política do governo Trump. Não é? O Trump pode ter começado, mas é uma política do Estado americano que vem num declínio e que tenta aí, de alguma maneira, conter a China. E tanto é que o Trump implementou a guerra fiscal e a guerra tributária e o Biden não alterou nada, porque primeiro gera receita para um governo que está numa situação econômica complicada e também é uma política de Estado no sentido de contenção da China. Então os chineses enxergaram isso já em 2018, né? Bom, pelo que eu estou entendendo então, o que você está dizendo é que o tarifaço do Trump doeu pouco na China nesse período. Sim, até porque foi pouco tempo, não é? Se você pensar, o pior de tudo é a instabilidade que isso gerou, não é? Nesses 45 dias, e ninguém imaginava que o governo americano pudesse ser o autor de tamanha instabilidade global num período de tempo. Mesmo quando você pensa nesses 90 dias, que se espera que seja aí algo definitivo, ficou muito claro de que você não pode fazer política externa ou política econômica ou comercial com este tipo de impulsividade. E até um político chinês comentou aqui, eu achei muito interessante, no sentido de dizer, olha, política comercial global não é igual compra de terreno ou de imóvel. E que você faz uma oferta esperando que uma oferta absurda, esperando que o outro aceite aquilo ou que de alguma forma passe para uma negociação. Eles falaram, olha, o comércio internacional, a relação política internacional não pode se sujeitar a este tipo de negociação irresponsável. Então eles tinham isso também muito claro.
Bom, e aí a gente chega ao último fim de semana e, por consequência, ao anúncio da segunda-feira. Que leitura você faz dessa trégua comercial entre os dois países? Em primeiro lugar, é essencial, não é? Porque se instaurou dentro do sistema econômico internacional e do comércio internacional uma instabilidade sem precedentes. E nós sabemos, e quem trabalha com comércio internacional e ensina também, a gente sabe que todos esses contratos são de longo prazo, ou eles são reflexos de uma negociação de longo prazo. E que qualquer alteração pode levar você, primeiro, a acabar com uma negociação que você levou meses para conseguir efetivar, e pode também levar à inviabilidade do próprio negócio. Então, esses 40 e poucos dias que o Trump fez criou uma bagunça enorme dentro dos exportadores, que não sabiam a tarifa que estava sendo aplicada. Muitos já ligaram, obviamente, querendo cancelar os contratos ou já pedindo descontos. Ou seja, criou-se um verdadeiro inferno e de instabilidade com relação àqueles que exportam e àqueles que têm uma relação comercial de um país com outro. E mesmo este prazo de 90 dias, que a gente espera que seja aí definitivo e haja ali talvez uma melhora na retirada daqueles 20% adicional que o Trump estava querendo cobrar, mas o que se espera é que não dá para você ficar fazendo política comercial baseada em tempos, não é? De 30 dias, 40 dias, 90 dias, porque gera e se coloca dentro do sistema uma instabilidade que não deveria existir. Marcos, e para terminar, a gente fala justamente no momento em que o presidente Lula está na China para sua terceira reunião do mandato com Xi Jinping. Como é que está a relação dos dois países neste momento? Quais são as circunstâncias dessa reunião? O momento é bom, mas também é complicado, não é? Os chineses dizem que quando dois elefantes brigam, quem sofre é o solo. E o solo, no sentido desta briga entre Estados Unidos e China, é o mundo inteiro. E o Brasil tem uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. A bênção é no sentido de que muitos dos produtos que os Estados Unidos exportam para a China, o Brasil pode ser um substituto. A China, pela primeira vez, anunciou que deve comprar mais soja do Brasil para evitar o mercado dos Estados Unidos. E a maldição é que os Estados Unidos podem querer retribuir ou tornar a situação do Brasil mais difícil e mais complicada justamente por essa possibilidade de o Brasil ser um substituto à altura ou imediato dos Estados Unidos. Então, esta é uma situação complicada. E como nós temos também alguns problemas políticos de uma subserviência intelectual, econômica, às vezes, aos Estados Unidos, a gente tem umas idiosincrasias meio complicadas no setor político brasileiro, de acordo com o espectro ideológico, mas também por quem financia nessa situação. Mas o Brasil tem ali esta possibilidade de ser um substituto imediato para os Estados Unidos em algumas questões. E o que a gente nota é que o Brasil, durante muito tempo, e hoje aqui em Pequim, o presidente Lula falou diferente, o Brasil sempre tratou, nos últimos anos, a China mais como um cliente do que como um parceiro econômico. E os chineses vêm falando para o Brasil que a relação que eles pretendem ter com o Brasil é uma relação de longo prazo, uma relação ganha-ganha, e tem um aspecto fundamental, é que o Brasil não é competição para a China, não é um competidor da China, mas tem ali uma sinergia que outros países não teriam. O que nós precisamos, e estamos abertos, é que empresas do mundo inteiro se instalem no Brasil, gerem emprego no Brasil, usem a energia que nós temos, por exemplo, no Nordeste brasileiro, que é renovável e tem em abundância, para produzir para o mundo. China e Brasil são parceiros estratégicos e atores incontornáveis nos grandes temas globais.
Frente ao ressurgimento de tendências protecionistas, apostamos na redução das barreiras comerciais e queremos mais integração. Então, o Brasil pode ser e deve ser um parceiro importante para a China. A gente não pode esquecer que o BRICS dá uma folhagem diferente para o Brasil como país emergente, uma vez que o Brasil jamais teria a mesma voz ativa que tem no BRICS dentro do G7, por exemplo, para o qual o Brasil nunca foi convidado. Então, a China olha para o Brasil numa expectativa de construir uma parceria de longo prazo. Anunciaram-se ali uma série de possíveis investimentos, mas óbvio que isso significa que os chineses irão investir à medida que o Brasil apresentar e tiver projetos efetivos que não representem só uma forma de atender demandas imediatas, mas que tenham aí uma perspectiva de longo prazo e que também não sejam passíveis de corrupção como aconteceu em outros momentos. Marcos, foi muito bom te ouvir, muito obrigada. Nada, para mim é sempre um prazer e estou sempre à disposição. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Neste episódio colaborou também Camila da Silva. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.